Bacana, acabou então a parte de ultrapassagem. Agora a gente vai falar aqui de parada e estacionamento. A começar entendendo a diferença entre parada e estacionamento. Bom, o parar é imobilizar o veículo pelo tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. E o estacionamento? É estacionar o veículo, é imobilizar, né? Imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Isso aqui é tempo e finalidade, tá? Finalidade. Tempo e finalidade. Então imagine bem, aqui não pode estacionar, tá aqui a placa, não pode estacionar. Esse veículo pode imobilizar aqui para desembarcar ou embarcar alguém? Pode, porque ele está apenas parando o veículo, ele está fazendo a imobilização com a finalidade de embarcar ou desembarcar alguém e pelo tempo necessário para embarcar ou desembarcar. Pode ver que até tem um reloginho aqui, ó, simbolizando o tempo, o motorista de trás sabe, é rápido, né? Ele vai só desembarcar alguém e vai liberar, bacana. Então é isso, o divisor aqui de águas é o grande diferencial que distingue um do outro, é a finalidade e o tempo. É para embarque e desembarque? Sim. Apenas o tempo suficiente? Sim. Então é parar. Não é para embarque e desembarque, ou então excedeu ali o tempo, aí é estacionar. Lembrando que se for animal, por exemplo, aí já não é considerado passageiro, é considerado carga e descarga, tá? Você desembarcar ali, ou descarregar um animal, seja um cachorro, um gato, um cavalo, um porco, qualquer bicho aí, vai ser considerado estacionamento. Isso aqui é só para pessoas, passageiros aqui, pessoas. Bacana, a operação de carga e descarga é considerada estacionamento, tá? E aí já entra o que eu falei, né? O cachorro, o animal, ele entra aqui como estacionamento, carga e descarga. Agora, estacionamento em rodovias. Vamos ver. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. Vejam bem, nós temos aqui a pista de rolamento, nós temos o acostamento e fora da pista, nessa área verdinha aqui, aí sim você pode estacionar. Fora da pista. Bacana. É permitida a parada no acostamento para manobras de mudança de direção. Olha aqui, ó, o veículozinho foi para o acostamento, esperou o verdinho passar para fazer a mudança de direção. Aí parar pode. Bacana? Presta atenção no seguinte aqui. Você está aqui dirigindo numa rodovia, numa via que tem acostamento, vamos entender assim, não precisa ser necessariamente uma rodovia não. Aí o seu telefone toca. Você não vai atender o telefone dirigindo, né? Aí o que a pessoa faz? Imobiliza o veículo no acostamento e atende o telefone. Tá certo? Tá ok? Não está. Sabe por quê? Porque ele só pode atender o telefone com o veículo estacionado. Tanto que se você estiver parado ao semáforo ali com sinal vermelho e atender o telefone ou mexer no telefone, é infração de trânsito do mesmo jeito. Vai tomar uma multa gravíssima aí por usar o telefone enquanto dirige. Então, se você está no acostamento, das duas, uma, aí você pode escolher. Ou você vai ser autuado porque está usando o telefone enquanto dirige, ou então você vai virar para o guarda e vai falar assim, não, mas eu não estou dirigindo, eu estacionei. Bom, bacana, se você estacionou, no acostamento não pode, dá multa também, certo? Então não tem jeito, estacionar fora da pista, fora do acostamento, para poder atender o seu telefone. Prosseguindo, imobilização de emergência agora. Imobilizações de emergência no leito viário, quer dizer, dentro da pista, o condutor deve fazer o quê? Providenciar a sinalização conforme regulamentado pelo CONTRAN. Aqui tem a resolução do CONTRAN que trata disso, é a 36/98. O que ele vai fazer? Ele vai ligar o pisca-alerta, ele vai colocar o triângulo de segurança numa distância mínima de 30 metros. E aqui uma sugestão, porque isso aqui não consta na resolução 36/98, mas é uma sugestão que você complemente a sinalização utilizando aí arbustos, que é para ficar bem seguro. Esse camarada aqui parece que não estudou não, ele está colocando o triângulo muito próximo da traseira do veículo e tem que ter no mínimo, qual que é a distância aqui? No mínimo 30 metros. Vocês vão ver depois, na hora de estudar a direção defensiva, que existe até uma regrinha ali de sugestão de distâncias maiores. Mas a lei, a regra, exige que seja a no mínimo 30 metros. Não dá para colocar coladinho no carro, igual o camarada está colocando aqui, né?
Então, bora para frente. Estacionamento de veículos de duas rodas. Os veículos de duas rodas devem ser estacionados de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. O que é o perpendicular? O perpendicular é isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o chamado estacionamento em ângulo. E aqui pouco importa se o veículo está com a frente voltada para a calçada ou com a traseira voltada para a calçada. Pouco importa. A legislação não define isso. Apenas diz perpendicular à guia da calçada. E quando fala junto a ela, porque, claro, independentemente dela estar com a traseira ou com a frente no meio-fio, ela tem que estar próximo do meio-fio. Aí respeitando aqueles espaçamentos, né? 50 centímetros no máximo é o que você pode estacionar aqui. Passou de 50 centímetros até 1 metro, já é uma infração. Se passar de 1 metro de distância, é outra infração. Não vou falar qual é agora, porque a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Prosseguindo, então. Embarque e desembarque. O embarque e desembarque deve acontecer pelo lado da calçada, exatamente conforme a figura está mostrando aqui. Curiosamente, essa é uma regra que não tem punição para o seu descumprimento. Se você desembarcar alguém pelo lado da rua, o máximo que vai estar acontecendo é você colocando em risco essa pessoa. Mas infração de trânsito, por isso, não existe na legislação de trânsito. Curioso, né? Cria uma norma e não cria uma punição. Bom, com punição o pessoal já não respeita, imagina sem a punição. Fica complicado. Mas é claro que você, motorista consciente e, acima de tudo, você não está preocupado com a multa, você está preocupado com a segurança dessa pessoa que está no seu carro, você vai orientar que ela desembarque ou embarque somente pelo lado da calçada. E esse embarque e desembarque ele pode acontecer pelo lado da rua quando for o condutor. Por isso que aqui está escrito, ó, exceto o condutor. Aqui, ó. Mas ele foi cuidadoso, né? Ele abriu um pouquinho sua porta, olhou com atenção, para depois abrir o restante e sair. É claro que tem gente que ainda fica em dúvida, Ronaldo, mas e quando eu quiser... Por que o veículo tem porta, né, do lado esquerdo, então, para o passageiro? Ora, porque por vários motivos. Às vezes dentro da sua garagem, você quer embarcar ou desembarcar alguém ali pela porta por trás do motorista. Às vezes você está numa via de mão única, né, então você pode encostar do lado esquerdo da via também. Enfim, tem motivos ali. A regra é, independente de qualquer coisa, vai embarcar ou desembarcar, que faça pelo lado da calçada. Seja pela calçada da direita ou seja pela calçada da esquerda, quando a regra permitir. E ainda falando de embarque e desembarque, está atento também a isso aqui, ó. Ao sair do veículo, o condutor e passageiros não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece risco a eles e a outros usuários da via. Perceba aqui que é outros usuários. Às vezes ele abre a porta pelo lado da calçada, uma pessoa está passando, um cadeirante, um pedestre. Às vezes ele abre a porta pelo lado da rua, está passando em uma motocicleta, uma bicicleta. E esse aqui também é mais um exemplo de dispositivo normativo que não tem o seu correlato infracional, não tem multa para isso aqui não. Se a pessoa distraidamente abriu a porta na frente de alguém, infelizmente não é infração de trânsito. E vamos ver aqui agora quais são os locais onde é proibido estacionar. Bom, obviamente, além daqueles onde já tenha a placa, né? Tem a placa proibindo estacionar, pronto, não tem que se questionar. Além desses locais, onde mais eu não posso estacionar? Vamos ver. Esses locais que eu vou mostrar aqui agora só proíbe estacionar, tá? Parar pode. Então tá aqui, em pontos de ônibus, que na verdade não chama ponto de ônibus, né? Chama ponto de parada, local para embarque e desembarque de passageiros. Se você estacionar nesses locais, você vai estar cometendo a infração média, 4 pontos no seu prontuário. Nos acostamentos das vias, se estacionar no acostamento, a infração é leve, 3 pontos no prontuário. Lembra lá daquele camarada que estacionou no acostamento para atender o celular? Pois é. Então veja, ele tem ali 2 infrações possíveis. Ou ele está só parado, aí não é infração, mas não é infração por parar no acostamento, né? Mas é infração porque ele está usando o celular, porque parado não pode usar o celular enquanto dirige. Ou ele está estacionado, e aí estando estacionado ele pode atender o telefone, mas aí também é infração. Agora escolhe aí, entre a leve e a gravíssima, qual que você prefere levar? Na verdade não é nem uma questão de escolha, o agente que está fiscalizando ele já tem ali os critérios para saber qual das duas ele vai aplicar. Aí nesse caso ele vai aplicar aquela que é menos punitiva para o condutor. Infelizmente,
Essa é a regra. Então ele vai aplicar por estacionar no acostamento e não por usar o celular. Junto ou sobre hidrantes. Eu acho que vocês sabem bem o que é hidrante, né? Aquele local ali onde o carro do Corpo de Bombeiros, principalmente, coloca a mangueira ali para poder tirar água, para poder tanto abastecer um caminhão-pipa, como também para apagar um incêndio, coisa do tal. Se você estacionar sobre a área do hidrante ou junto, do lado da área do hidrante, é infração média, tá? 4 pontos. Agora, detalhe, não basta ter o hidrante não, tem que ter a sinalização regulamentadora mostrando ali. Em frente a rebaixamentos de calçada. Esse rebaixamento de calçada é entrada e saída de veículos, né? Uma garagem, por exemplo, estacionou ali, é infração média, 4 pontos. Impedindo a movimentação de outro veículo, também uma infração média. Como é que é esse impedindo a movimentação de outro veículo, hein? Vamos supor que essa quininha aqui da minha tela, amarela aqui, ó, seja a calçada. Aí tem um recuo da calçada aqui, ó, né, onde os veículos podem estacionar. Aí chegou um veículo, estacionou aqui, bacaninha, estacionou aqui, tá aqui estacionado. Aí você vê, estacionou o seu veículo coladinho atrás dele aqui, ó, olha, coladinho. Na hora que o motorista desse carro que chegou, ele precisa fazer uma marcha ré e manobrar para sair e não consegue. Se aqui fosse um outro veículo, né, ao invés da calçada aqui fosse um outro veículo, aí ficaria difícil para o guarda de trânsito entender quem foi que fechou quem, né, se foi o da frente ou se foi o de trás. Mas sendo isso aqui ó, um obstáculo físico, uma calçada, por exemplo, e você estacionou no recuo aqui, então você está de frente para o obstáculo físico, o outro chegou, colou atrás, este de trás aqui está impedindo a sua movimentação. Se ele está fazendo isso, ele está cometendo uma infração média, 4 pontos aí para ele. Mais uma, em áreas de estacionamento exclusivo. Aí, que áreas são essas? Para o idoso, para o PCD, que é a pessoa com deficiência, polícia, né? Tem também aquela área ali destinada à viatura da polícia. Estacionar nesses locais, gente, é infração gravíssima, tá? 7 pontos no prontuário. Estacionar em aclive ou declive. Aclive é uma subida, declive é uma descida. Sem calço de segurança. Calço de segurança é utilizado em veículos de grande porte, tá? Olha só, maior, esse sinal aqui é de maior, tá? Maior que 3.500 quilos de peso bruto total. Então, se o peso bruto total do veículo é maior que 3.500, ele já é um caminhão ou um ônibus, né? Um veículo de grande porte. Se ele estacionar tanto na subida quanto na descida e não colocar o calço, é infração grave, 5 pontos. Agora, curiosamente, dá uma volta na rua aí e observe quantos veículos de grande porte, caminhões e ônibus, vocês vão ver estacionados em subida ou descida sem o calço. Tá sem o calço, era para ser autuado. E por que não autua? É a legislação de trânsito que existe no papel, né? Se ela não sair do papel, não adianta nada. Aí uma porcaria daquela solta a morra abaixo e faz uma arraseira, conforme diz quando a gente vê aí na internet, em redes sociais, principalmente adora divulgar esse tipo de coisa, aí é tarde, né? Aí é tarde. Então, só criminalizar aquele que agiu de forma... Criminalizar, nesse caso, nem por crime ele vai responder. Sabe por quê? Porque ele não estava na direção do veículo. Pois é, nem por crime de trânsito. Crime de trânsito. Ele vai responder pelo crime, obviamente, pelo Código Penal. Ele agiu com imprudência ali. Então, deixou o veículo na subida ou na descida, sem o calço, aquela porcaria desceu, fez uma raseira e aí já era. Mas, enfim, é infração, não pode, e nada tem sido feito nesse sentido. Então, aqui, moçada, ó, eu mostrei, né, todos os pontos, não são todos, né, eu coloquei aqui praticamente todos, de forma bem resumida, agrupada para vocês, onde não pode estacionar, ainda coloquei qual é a infração caso você desobedeça. Nesses locais aqui, qualquer um desses locais, você pode fazer uma parada. Uma parada é diferente de estacionar, e você já sabe disso. E agora falando sobre os locais onde é proibido parar e estacionar. Vamos ver aqui, ó. Percebam que aqui na frente eu tenho 1 e 2, tá vendo? Ó, o 1 aqui, ó, 1zinho, o 2zinho, ó. Beleza? Por quê? O 1 é o parar, tá aqui, e o 2 é o estacionar. Então, a menos de 5 metros da esquina, que na verdade é a menos de 5 metros do alinhamento do bordo da via transversal, não é assim que fala? Esse alinhamento do bordo da via transversal é a esquina. Vocês vão ver que parar a menos de 5 metros da esquina é infração média. Vai ser sempre o parar primeiro e estacionar em segundo. E estacionar também é média, não mudou nada. Outra situação, sobre pontes, viadutos e túneis.
Parar nesses locais é infração média. Estacionar é infração grave. Dentro de áreas de cruzamento ou interseção, no meio do cruzamento, né? Parar nesses locais é infração média, estacionar é infração grave. A mais de 50 centímetros do meio-fio, tanto o parar quanto o estacionar é leve. Agora, se for a mais de 1 metro, aí já está longe pra caramba, né? Aí o parar é média e o estacionar é grave. Em áreas de segurança, isso é normalmente em frente a bancos, fóruns, delegacias, tem lá a placa, né, de proibido parar e estacionar, e justificando aqui no complemento área de segurança, parar nesses locais é infração média, estacionar é infração grave. Sobre o passeio, sobre praça, ilha, faixa de pedestres, e aqui ainda continua, tá? Parar nesses locais é leve, estacionar é grave. Sobre ciclovia ou ciclofaixa, tanto parar quanto estacionar é infração grave. Na pista de rolamento das estradas ou rodovias, parar nesses locais é grave, estacionar é gravíssima. Só explicando aqui, olha, pista de rolamento é onde os veículos circulam, né? Você está numa rodovia, por exemplo. Aí você está lá no acostamento, lá é uma coisa. Pista de rolamento é onde os veículos circulam. Veículo circula no acostamento? Não, né? Ao lado de outro veículo, parar é média, estacionar é grave. E por fim, estacionar na contramão de direção, né? Aí o parar é média e o estacionar também é média. Eu sei que são bastantes situações aí, então tanto o slide anterior quanto esse vai dar aí uma meia dúzia, né, de situações onde a gente tem ali a parada, o estacionamento, que pode não, né, vai ser ali a infração de trânsito, que pode inclusive ser autuado e resultar numa multa, mas eu peço, insisto, que você assista esse slide anterior e esse aqui algumas vezes, assista umas 5 vezes pelo menos, com atenção, sem ficar mexendo no celular, sem se dispersar, que é para você memorizar o máximo de situações aqui que você puder. Por que eu estou dizendo isso? Porque as tais das multas de parada e estacionamento, de forma irregular, são as mais comuns no trânsito. É o tipo de multa mais aplicado que existe. É o mais aplicado. Eu acho que em segundo vem as de excesso de velocidade, porque tem os dispositivos eletrônicos ali. Mas então, por ser um tipo de infração tão comum, é muito importante que você, futuro condutor, ou você que já é condutor e está passando por algum treinamento a mais aí, esteja ciente dessas situações, saber quais são as situações de infrações, tanto para parada quanto para estacionamento, para que você aplique de maneira correta no trânsito, evite ser multado e, porventura, vier a cair na sua prova, aí você já está preparado para responder. Agora falando aqui sobre o uso de buzina e daqui a pouquinho sobre o uso de luzes, que também é muito abordado em prova aí. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva nas seguintes situações. Como advertência, na iminência de um acidente, então a fim de evitar o acidente, você vai dar o toque na buzina ali. E nas vias rurais, quando quiser ultrapassar um outro veículo. Pois é, em relação à buzina, tem gente que usa buzina para tudo, né? Para na porta do prédio, buzina para poder chamar a pessoa que está lá dentro. É o entregador de pizza que parou, buzinou. Tem gente que anda pela rua fora dirigindo, toca a buzina para cumprimentar os outros, né? E aí, beleza? Também não pode, tá? A buzina, quando usada inadequadamente ou indevidamente, é infração de trânsito. É infração de trânsito leve, mas é infração de trânsito. Vai 3 pontos aí no prontuário do condutor. Tem também aqueles casos que você não pode usar a buzina entre as 22 e 6 horas da manhã, isso é regra. Não pode usar a buzina também próximo a áreas hospitalares, né, templos religiosos, escolas, porque isso aí prejudica, né, o trabalho ali, áreas hospitalares principalmente. Enfim, tem essas regrinhas aí. Agora a buzina, quando precisar de usar, que são só nesses 2 casos, né, a fim de alertar alguém para que não aconteça um acidente, imagina aquele ciclista que está ali, ó, em zigue-zague. Ele dá uma pedalada para a direita, a bicicleta vai para a direita, dá uma pedalada para a esquerda, a bicicleta vai para a esquerda. E você está querendo passar ali, aquela coisa, então você vai dar um toque, 2 toques no máximo na buzina, toque breve e curto, que é para alertar ele, para ver se ele consegue manter pelo menos alinhado ali, para você conseguir passar por ele, mantendo a distância de 1,5 m, né, que é que tem que manter da bicicleta, tudo bacaninha.
É um caso. Imagina aquele outro condutor que está saindo da garagem de marcha ré ou da área de estacionamento. A gente faz isso. Ele coloca o carro todinho na rua depois que ele consegue ver, né? Ele é o último a sair da garagem, porque o carro está saindo de ré. Inclusive, a dica que eu dou é que você entre na garagem de ré ou então manobre lá dentro, se tiver espaço, para sair de frente. Evite sair de traseira para o lado da rua, que é perigoso. O veículo está passando aqui na faixa, dá um toque na buzina para alertar esse que está saindo de marcha ré da garagem e evitar o acidente. Tudo bem. Quando você quiser ultrapassar uma pessoa, normalmente essa pessoa não dá passagem, normalmente você vai dar uma piscada de farol ali. Bacana, tudo certinho. Se estiver fora do perímetro urbano, veja bem, fora da cidade, do perímetro urbano, aí você pode dar um toque ou dois também na buzina. Mas é 1, 2 toques. Conforme vocês puderam ver aqui no enunciado, na tela, a buzina ela deve ser usada em toques breves, quer dizer, pip, não pode esticar. O toque prolongado não pode, o pã, não pode. Isso é xingar os outros, é agredir os outros no trânsito, inclusive na questão ambiental, aí, né, poluição sonora. E também não adianta dar o toque breve, mas ficar sucessivamente, pip, 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 aí não pode, também está errado. Nem uso prolongado e nem sucessivo. Tem que ser toque breve e de maneira não sucessiva nessas duas situações que eu acabei de dizer para vocês. E é claro, é uma infração leve você usar a buzina inadequadamente. Agora, se você usar um dispositivo no veículo não autorizado, por exemplo, já viu essas buzinas ar de caminhão? Pá, tem gente que põe aquilo no carro que é para fazer bagunça mesmo. Aí o negócio é mais complicado, a infração é grave aí, tá? Bom, visto então sobre buzina, vamos agora para as luzes. Começar falando aqui faróis durante a noite e durante o dia, né? Parece que eu vou mostrar durante o dia, não. Aqui é só durante a noite mesmo. Vamos lá. Farol baixo. O farol baixo ele é obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias com iluminação pública. Entenderam bem? Você está transitando por uma via que tem iluminação pública, você é obrigado a acender pelo menos o farol baixo. Não dá para andar só com os faroletes, as luzes de posição ali não, porque aí você vai estar cometendo infração de trânsito. Deixar de acender a luz baixa durante a noite nas vias com iluminação é infração de trânsito média, tá? 4 pontos no prontuário do condutor aí. Então bacana, já sabendo disso, porque tem gente que liga só as luzes de posição e vai circular, né? Pode tomar uma multinha média aí. E o farol alto, quando é que eu vou usar? Bom, o farol alto é quando você estiver nas vias sem iluminação pública. Sem iluminação. Normalmente você está andando numa rodovia, não tem iluminação pública, aí você vai usar o farol alto. Então está aqui, ele é obrigatório durante a noite para todos os veículos quando em vias sem iluminação pública. Ao mesmo tempo, você também não pode usar o farol alto em vias com iluminação pública. Fazendo isso, você vai estar cometendo uma infração leve e vai levar aí 3 pontos no prontuário. Se a via não tem iluminação, você tem que usar a luz alta. Lembrando que deixar de usar aqui o farol baixo é média e usar o farol alto, vou até tirar daqui, né? Usar o farol alto nessa circunstância aqui é leve. 3 pontos. Faróis durante o dia. Olha que curioso. Tem muito condutor que não sabe disso, né? Que os faróis precisam ser utilizados também durante o dia em algumas circunstâncias. E nós vamos ver isso agora, olha. Para veículos de transporte coletivo, o que são os coletivos? Está aqui, ó, ônibus, transportam várias pessoas, né? Esses de transporte coletivo é quando em faixa própria, tá? Na faixa destinada à circulação dele. E as motocicletas, também as motonetas e ciclomotores, eu coloquei aqui o reticências para a gente entender que aqui ainda continua, né? Então é transporte coletivo quando em faixa própria e as motocicletas, motonetas e ciclomotores precisam andar com o farol aceso durante o dia. Inclusive, boa parte dos ônibus hoje em dia, e eu acho que praticamente todas as motocicletas, motonetas e ciclomotores, elas já vêm com o farol aceso automático, né? Você ligou a chave, o farol já acende. E em muitos dos casos não tem nem o botão para desligar o farol. Você ligou o veículo, o farol vai ficar aceso. Porque seja de dia ou de noite, esse farol vai ter que estar aceso mesmo. Então, no caso das motocicletas, é muito comum. Eu acredito que 90% ou mais das motocicletas não tem um botão de liga e desliga do farol, não. Então, você ligou a moto, o farol vai acender. Mas nas motocicletas que você tiver a possibilidade de desligar, tem que tomar cuidado para não andar com o farol desligado. É obrigatório andar com o farol aceso durante o dia. Por quê, hein? Bom, eu imagino
que no caso dos veículos de transporte coletivo, por causa do fato de ele estar transportando ali muitas pessoas, às vezes o corredor, né, que é a faixa própria dele, tem pessoas aguardando para poder embarcar ou desembarcar, muitos atravessam ali dentro da faixa, e o fato do farol estar aceso facilita, né, auxilia na visualização desse veículo de mais longe. Não é para o condutor do veículo ver a pessoa lá, não. É para a pessoa ver o veículo se aproximando. Então, um facho de luz que passou ali já pode alertar esse pedestre, alguém que esteja lá, de modo que ele não permaneça na pista, no corredor desse ônibus. E a motocicleta, porque é muito comum as motocicletas andarem nos corredores, entre veículos, né? O tal dos corredores também, né? Então, como elas são veículos mais arrojados, que você consegue fazer deslocamentos para um lado e para o outro em espaços pequenos, e muitas das vezes essas motocicletas se perdem entre os veículos ali, os automóveis. Então, um facho do farol que passou para lá ou para cá já ajuda os demais condutores a visualizar essa motocicleta e evitar ali uma possível colisão. A justificativa é essa. Mas, enfim, você precisa entender que tanto o veículo de transporte coletivo, mesmo na faixa própria e destinada, quanto a motocicleta, precisam andar com o farol aceso durante o dia. Isso dentro do perímetro urbano, rodovia, qualquer lugar, tá? Aqui uma outra situação é quando você estiver transitando por rodovias. Só que rodovias de pista simples. O que é uma rodovia de pista simples? É uma pista só que vai e vem trânsito, né? O fluxo ele é em ambos os sentidos numa pista só. Não são duas pistas. Isso aqui é um exemplo de pista simples, tá? Então tá aqui, ó, rodovias de pista simples e quando estiver fora do perímetro urbano, tá, gente? Por que isso? Porque é muito comum de, às vezes, uma rodovia passar por dentro do perímetro urbano. Aí qual que é o problema? Aquele condutor que já está vindo de uma viagem longa, passando por aquela rodovia, que vai passar, transitando por aquela rodovia, vai passar dentro do perímetro urbano, ele já está vindo com o farol aceso. Agora o problema é quem reside ali naquele município, naquela cidade, muitas vezes ele precisa usar um trechinho de rodovia pequenininho, às vezes ele dentro da cidade mesmo, rodovia passando dentro da cidade, ele saiu de um bairro, ele pega outro, ele anda ali 500 metros, 1 quilômetro nessa rodovia e ele não vai lembrar de acender o farol, é um trechinho de nada. Então, assim, para que ele não seja autuado, multado por deixar de usar o farol na rodovia nessas circunstâncias, é importante lembrar que o farol aceso durante o dia nas rodovias é só para fora do perímetro urbano. Quando a rodovia estiver passando dentro de perímetro urbano, aí essa infração não existe, que é andar com o farol apagado, né, na rodovia. Bacana? Então guardem isso. Está aqui na tela. Farol aceso durante o dia em rodovia, só rodovia de pista simples, na pista dupla não precisa, e fora do perímetro urbano. O farol aqui é o farol baixo, tá, gente? Está escrito aqui, ó, farol baixo, não é farol alto, não. E ainda tem uma outra condição aqui. Isso se o veículo não tiver DRL. O que é o DRL? É a luz de rodagem diurna. Está invertido aqui porque essa sigla está em inglês, tá? Se eu não me engano, a pronúncia disso aqui é Daytime Running Lamp. Não sou muito bom no inglês, não, mas é algo parecido com isso aí. Então é luz de rodagem diurna. Esse filetezinho de luz aqui, ó, esse filetezinho aqui, ó, ok? Ó, esse filetezinho aqui. Isso aqui, quando você liga o carro, essa luz já acende. Os veículos que forem equipados com o DRL não precisam acender farol baixo durante o dia em rodovia, tá bom? O DRL é suficiente. E para finalizar, é importante a gente entender e saber, porque isso é pergunta de prova, que o desrespeito a essas regras é infração média, vai dar ali 4 pontos no prontuário. Então aquele condutor do veículo de transporte coletivo, que deveria estar andando com o farol aceso lá na faixa própria dele, e não estava, ele está com o farol apagado, ele está cometendo infração média, e ele vai levar 4 pontos aí no prontuário. A mesma coisa se aplica para o motociclista, tá? Esse motociclista que deveria estar com o farol aceso, o farol baixo durante o dia, e não estava, ele vai estar cometendo a infração média. Observem que aqui em cima nós não estamos falando de trânsito em rodovia não, tá? Em rodovia é para todos os veículos. Aqui em cima eu estou falando só do coletivo e motocicletas, ciclomotores e motonetas. Nas rodovias é qualquer veículo mesmo, de pista simples, fora do perímetro urbano, se não tiver DRL. A infração é média também,
se o condutor não obedecer a essas regras aqui. Ainda falando sobre farol baixo durante o dia, faróis durante o dia, nós temos também essas situações aqui, olha. Dirigir sob chuva forte, cerração ou neblina, tem que acender o farol baixo. E a outra situação é essa aqui, ó, dirigir dentro de túneis com iluminação pública. Então você precisa acender o farol baixo aqui também. Percebam, prestem atenção, muita gente às vezes fica em dúvida na hora da prova. Ronaldo, mas o túnel é com iluminação, ele tem iluminação, eu preciso acender os faróis? Precisa sim. Mesmo nos túneis com iluminação pública, durante o dia, você tem que acender os faróis baixos. E agora falando aqui sobre luzes de posição. Você sabe o que são luzes de posição? Luzes de posição aqui, ó, no caminhãozinho a gente tem elas, olha, aqui em cima, a gente tem elas aqui embaixo. E não é só atrás, não, na frente também. Tá? Aqui parece que são os faróis, mas não são os faróis, não. Nos automóveis também nós temos luzes de posição atrás, na frente. As luzes de posição são luzes que se acendem, você acende ali no veículo, mas que não clareiam em nada a pista. Se você, durante a noite, acender somente as luzes de posição, numa via que não tem iluminação pública, você não vai enxergar nada, vai continuar escuro do mesmo jeito. Para que servem as luzes de posição? É para os outros te verem. Outro condutor, um pedestre que vai vindo ali, ele percebe a aproximação do seu veículo, ou percebe que o seu veículo está ali, porque as luzes de posição estão acesas. Então vejam bem, qual que é a finalidade das luzes de posição? Mostrar as dimensões do veículo, a posição que ele está, a altura, comprimento, a posição que ele está, e não tem a finalidade de clarear a pista, até porque não clareia. São luzinhas muito fraquinhas que tem ali na frente. Ali nos faróis do veículo a gente tem as luzes de posição, muito fraquinha. Aí quando você acende mais uma seção ali das luzes, aí já acende os faróis baixos e você ainda tem os faróis altos, né? Então aquelas mais fraquinhas que não clareiam nada são as luzes de posição. E elas lá atrás, elas são de cor vermelha, né? Isso nos veículos de grande porte tem em cima também, de cor vermelha, que é para mostrar que ali tem um veículo mais alto e tal. Então essas luzes de posição devem ser utilizadas quando, hein? À noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros. Você está ali com o veículo imobilizado, ó, chegou, encostou o veículo e está embarcando e desembarcando. Não desligue totalmente o veículo, não. Deixe pelo menos as luzes de posição acesas, que é para quem está se aproximando ali, um outro carro, uma motocicleta, saber que há um movimento ali, ó, tem um veículo imobilizado ali, mas está com as luzes de posição acesas. Não pode desembarcar algum passageiro, às vezes esse passageiro desatento acaba desembarcando pelo lado da rua, que não pode, né? Tem que ser pelo lado da calçada, mas ele acaba desembarcando pelo lado da rua, não corre o risco de envolver um acidente. Então, vai embarcar e desembarcar, luzes de posição devem permanecer acesas. Também à noite em operações de carga e descarga de mercadorias. Então, tanto quanto for passageiros, quando for mercadorias, né? Aqui obviamente embarque e desembarque, aqui carga e descarga. Manter as luzes de posição acesas. E por fim, nós vamos falar aqui do uso do pisca-alerta. Esse botãozão vermelho triangular que tem no centro do painel ali, né? Normalmente é assim, ó, nós temos aqui um exemplo. Ele deve ser utilizado quando, hein? Esse pisca-alerta fica com as 4 setas piscando simultaneamente, tá, gente? Para quem nunca viu um pisca-alerta, fica com as 4 luzes de seta piscando juntas ao mesmo tempo. Ele vai ser usado somente em 2 situações: em emergência ou com o veículo imobilizado, ou então quando a sinalização da via determinar. Esse segundo caso aqui é quando tem lá a área de estacionamento rápido, aí vai estar lá 10 minutos, manter o pisca-alerta ligado. Perceba, a sinalização está determinando. Então você tem que ligar o pisca-alerta, porque a sinalização está mandando. Agora esse primeiro caso aqui de cima, emergência ou veículo imobilizado. Olha, um veículo em movimento, ele pode manter o pisca-alerta ligado? Pode, se ele estiver em emergência. Agora, que emergência é essa? O pessoal costuma misturar um pouco essas coisas, sabe? Eu estou socorrendo alguém, então eu liguei o pisca-alerta. Depende muito da circunstância, tá? Porque o seu automóvel não é um veículo para prestação de socorro, ele nem é apropriado para isso. Muitas vezes está com a vítima deitada ali no banco traseiro, solta, uma freada, um quebra-mola, ali vai complicar, agravar a situação dela. Então a primeira providência não é colocar a pessoa num carro, ligar o pisca-alerta e sair igual um louco buzinando e com o pisca-alerta ligado. Mas num último caso, onde não tenha como resolver a situação, não tinha atendimento, você precisava fazer algo, aí tudo bem. Pisca-alerta ligado em situação de emergência. E não é só de prestação de socorro, não.
Às vezes uma pane no veículo, você não tem ali potência no motor, está em cima de um elevado, pensa bem, um viaduto ali. Não tem como voltar de ré. O carro está dando uma pane, você quer andar mais um pouquinho, mas ele está ali, engasga para parar, você liga o pisca-alerta para indicar que você está numa situação de emergência, tenta percorrer mais alguns metros, sair daquela área de risco para então encostar o veículo. Viram? Situação de emergência, mesmo com o veículo em movimento, pode ser usado o pisca-alerta. Agora, o outro caso é com o veículo imobilizado. Olha, o veículo está imobilizado, eu posso usar o pisca-alerta? Pode. Você pode usar o pisca-alerta com o veículo imobilizado. E não precisa ser necessariamente com o veículo quebrado ou numa situação de emergência, não. Aqui diz, se você prestar bem atenção na regrinha, olha aqui na tela comigo, ó, emergência ou veículo imobilizado. Olha, né? Então, a emergência, o veículo pode estar em movimento. Pode estar em movimento. Ou com o veículo imobilizado, não tem que necessariamente estar em emergência. Vai depender muito da circunstância envolvida ali. O que não pode acontecer de jeito nenhum é a pessoa imobilizar o veículo de forma irregular. Tem muita gente que é assim, está lá, proibido estacionar. Aí ele vai, encosta o veículo ali e liga o pisca-alerta. É como se o ligar o pisca-alerta justificasse a infração que ele está cometendo. Que ele está ali estacionado em local proibido. Ah, mas eu estou dentro do veículo, com o veículo ligado. Isso não quer dizer nada. O estacionar é quando o veículo fica imobilizado ali por tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque. Tudo que chegou, encostou, não embarcou nem desembarcou ninguém, permaneceu ali, ainda que o carro esteja ligado, ainda que você esteja na direção do veículo, ainda que o pisca-alerta esteja ligado, você está cometendo a infração de estacionar em local proibido e vai ser autuado por isso. A depender do caso, você pode ser multado também pelo uso indevido do pisca-alerta. Ainda falando do uso de luz e buzina, piscar os faróis somente é permitido para quê? Esse piscar faróis é o uso do farol de forma intermitente, piscando, igual o desenho está fazendo aqui, ó, consegue perceber? Isso aqui é permitido quando, hein? De forma de advertência, quando quiser alertar alguém sobre circunstâncias perigosas. Você está dirigindo por uma rodovia, viu que tem uma árvore caída na pista, aconteceu um acidente, desmoronou parte da pista, pisca o farol para ele para avisar. Aí bacana, não tem problema nenhum. Pode usar também quando você quiser ultrapassar alguém. Está chegando na traseira de alguém e ele não dá passagem, pode usar o farol aqui pedindo passagem, não tem problema nenhum. Agora, se você usar esse recurso aqui luminoso do veículo para avisar sobre blitz, sobre fiscalização, aí você vai estar cometendo uma infração média e é 4 pontos no prontuário. Agora falando aqui de alguns usuários diversos do trânsito. Começando aqui falando dos veículos de propulsão humana e tração animal. Esse tipo de veículo tem a sua regulação por conta do município. Então não se esqueçam disso. Até algum tempo atrás, os ciclomotores também eram por conta do município. Mas isso mudou. Os ciclomotores agora é por conta do estado e os veículos de propulsão humana e tração animal aí ficaram por conta do município mesmo. Atualmente, praticamente eu não conheço nenhum município que regule o trânsito desse tipo de veículo. No máximo, alguns municípios aí pedem para registrar, alguns chegam à extravagância de pedir para emplacar, né? E no mais também eles regulam aí onde esses veículos podem circular ou não, porque de fato eles proporcionam algum prejuízo à fluidez do trânsito e algumas vezes até risco também, né? Bacana. Outros usuários aí, trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista. E aqui o trânsito de veículos de tração animal. Aqui trânsito de animais e aqui o trânsito de veículos de tração animal. Os veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada ou pelo acostamento. Diz a legislação de trânsito que eles devem usar aí a direita, né, junto à guia da calçada ou acostamento, quando não existir faixa própria a eles destinada. Contudo, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque para regulamentar uma faixa específica para esse tipo de veículo, que é o de tração animal, precisa ter a sinalização regulamentadora, que é a circulação exclusiva de animais, ou de veículos de tração animal. E não existe essa placa, né? Então, apesar de existir a norma, não existe essa placa ainda, portanto, a gente sabe, existe a norma, mas isso na prática não vai acontecer.
Então esses veículos de tração animal, você vai continuar vendo eles aí circulando junto à guia da calçada, no cantinho e, obviamente, respeitando o fluxo do trânsito, né? Aqui o camarada está transitando pela contramão, o fluxo contrário a isso não pode.